gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamires, eu faço parte do projeto Residência Pedagógica e hoje nós vamos ter uma aula de português sobre pontuação. Antes de a gente começar a discutir a respeito do tema, eu vou apresentar para vocês um texto e aí a gente vai fazer a leitura. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Ela pode reforçar o que você não quer. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Então, gente, a presença da vírgula, ela é fundamental nos textos, porque como a gente está vendo aqui, ela pode, inclusive, alterar os sentidos do que a gente está falando. Então, é interessante saber o uso da vírgula, né? Então, se eu coloco a vírgula ali, não, espere, eu tô falando com a pessoa, vai não, espera aí. Se eu não coloco a vírgula, não espere, pode ir, eu vou mais tarde, ainda vou terminar de me arrumar, tenho coisa para fazer. Ali embaixo, isso só ele resolve. Vocês uma coisinha simples, isso só ele resolve. Agora, isso só ele resolve. Ou seja, essa situação difícil, só ele para resolver. E aí embaixo, aceito, obrigado. Vem aquela pessoa oferecer pra gente um hambúrguer e a gente fala assim, aceito, obrigado, né? Agradecendo. Agora ali embaixo é quando você não quer fazer alguma coisa, mas é obrigado. Então, aceito, né? Obrigado. Aceito, obrigado, porque por boa vontade eu não aceitaria. E aí pode acusar a pessoa errada porque esse juiz é corrupto. Eu estou mostrando alguém para o juiz e falando, olha, esse aqui, juiz, é corrupto. Agora ali embaixo, quem é corrupto é o juiz. Olha, esse juiz aí, corrupto ele. Não quero ler, ou seja, não vou ler, não quero ler agora. Ou não, quero ler. Às vezes a pessoa fala assim, vamos sair, vamos passear. Depois a gente fala, não, quero ler, estou gostando tanto desse livro aqui, não quero sair. Então, é importante que a gente saiba utilizar a vírgula para construir o sentido correto, porque às vezes a gente coloca a vírgula em um determinado lugar e dá um sentido que não deveria dar. E aí, falando sobre colocação de vírgula e de qualquer outra pontuação, eu tenho certeza absoluta que vocês, se não fazem isso, já fizeram ou conhecem alguém que fazem o seguinte. Na hora de pontuar o texto, vai de acordo com a respiração. Respirei, tem uma vírgula. Respirei de novo, tem outra vírgula. Ai, eu tô com bastante ar. Aí não vou colocar vírgula, não. Só que, gente, vamos parar para pensar. Eu tenho um ritmo de respiração. Vocês têm outro. Meu avô, que já tem 89 anos, tem outro. Então, assim, cada um coloca a vírgula do jeito que quer. Não. A gente tem regras para a utilização da vírgula. E assim como outras pontuações. Por isso, o objetivo da aula de hoje é identificar as regras de utilização dos sinais de pontuação. E aí, as pontuações são diversas, né? Nós temos o ponto final, temos a vírgula, ponto e vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, dois pontos, aspas, parênteses, colchetes, travessão. Existem vários sinais de pontuação. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o ponto final, sobre alguns casos de uso da vírgula, porque são vários, mas a gente ainda está começando nesse estudo da pontuação, então a gente não vai ver todos os casos agora, para a alegria de vocês, né? E aí, a gente vai ver também um pouquinho de reticências, também não vamos ver todos os casos. Vamos ver também as aspas e o travessão. Também não vamos ver todas as regras de aspas, também não vamos ver todas as regras do travessão. Como a gente está falando, é apenas um estudo inicial, não dá para a gente ver tudo de uma vez. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a leitura de um texto muito legal para a gente entender como que essas pontuações são usadas no texto, porque sem graça, né, decorar a regra, mas é usado para quê? Né? Qual que é a diferença de sentido que faz no texto? Então, a gente vai ver aqui agora um texto bem interessante. Depois da leitura dele, a gente vai conversar sobre a interpretação do texto. E, ao final, a gente vai encontrar esses elementos textuais, essas pontuações, e vai ver as regras de utilização. Então, o
professor chamado Pedro Bandeira. Seguir as regras. Isso me foi ensinado com competência. Principalmente nas brincadeiras, nos jogos. Nenhum moleque tinha o direito de romper com o que havia sido combinado. Quem era mocinho tinha de se comportar como mocinho. Quem era índio tinha de pular fazendo u. E quem tivesse sido escalado para bandido era obrigado a morrer no final da brincadeira sem direito à reclamação. Já que tinha organizado antes, tinha definido antes, a pessoa tinha que cumprir a regra, ora bolas. Do mesmo modo, o esconde-esconde, o pegador, tinha de bater cara, contando honestamente até 100 e nem pensar em roubar nas dezenas. É claro que, antes do início de cada jogo, todo mundo discutia, argumentava, tentando mudar esse ou aquele detalhe da regra. Mas, depois de estabelecido como transcorreria a brincadeira, na hora do jogo para valer, a lei prevalecia. Sem obediência às regras, a brincadeira da vida não tem graça. Então, assim, não é que as pessoas aceitavam ser o bandido e morrer no final, né? Não é que as pessoas aceitavam ser muito fácil, não. Tinha discordância, um reclamava para cá, outro reclamava para lá, mas, ao final, eles acertavam e o que era resolvido era cumprido, a pessoa obedecia. Até que meu modo de pensar foi posto à prova. Uma tia decidira ajudar minha mãe, investindo em meu futuro ao responsabilizar-se pelo pagamento de um curso de inglês. Recém-alfabetizada em português, lá fui eu aprender a cantar One little, two little, three little Indians. Então, no jardim de infância da língua inglesa. Mal iniciado o curso, foi organizada uma festa no domingo de Páscoa. Num belo jardim de uma casa grande de Santos, onde funcionava a escola de inglês, brincávamos as brincadeiras brasileiras, quando uma das professoras chamou todo mundo e mandou que fizéssemos uma fila na frente dela. Eu corri e consegui conquistar o segundo lugar. E a professora pôs-se a falar, em português, naturalmente, pois a maioria ainda não havia ultrapassado Good morning e o thank you, e em português começou a explicar a razão da fila. Prestem atenção. Todo mundo vai ficar quietinho aqui na fila, esperando eu contar até 3, está bem? Quando eu chegar ao 3, todo mundo sai correndo para procurar uma porção de ovinhos de Páscoa que estão escondidos no meio do jardim e... Pra quê? Sem esperar nem pela contagem de 1, todo mundo, até a criança que estava na minha frente, saiu desabalando, enfiando-se no meio dos arbustos, pisando os canteiros de flores, fuçando nos vasos e nem ligando para os gritos da professora, que tentava impor a regra que ela pretendera estabelecer. E eu fiquei firme, imóvel no meu lugar de uma fila que não mais existia. Afinal, eu tinha conseguido o segundo lugar, não tinha? Pois aquilo tinha de significar que eu merecia pelo menos o segundo prêmio do concurso, não tinha? Não tinha. A professora, vendo que nada mais havia a fazer, parou de berrar e pôs as mãos na cintura, num suspiro de desalento. Então ela ficou chateada, sabe? Ela colocou as mãos na cintura. Imagina, ela tá ali falando com os alunos, explicando as regras. Ó, quando eu contar até 3, vocês vão sair procurando os ovinhos. Os alunos não deixaram nem a professora falar, saíram correndo para pegar os ovos e a professora estava ali tentando gritar, falando, gente, volta aqui, e ninguém dava bola para ela, ela botou a mão no cinturão e ficou chateada. Eu também ficaria. De repente, deu pela presença daquele menininho ali, disciplinadamente imóvel, e falou, vá, menino, vá procurar os ovinhos. Saí correndo, já com a boca salivando na expectativa do chocolate. Mas aqueles poucos momentos que eu tinha dado de lambugem aos outros tinham sido fatais. Não havia sobrado nem um ovo, nem dos pequenininhos para o aluno que seguia as regras do jogo. Naquele domingo de Páscoa, fiquei sem chocolate. Aprendi aquela lição? A partir daí, sempre procurei romper as regras para levar vantagem sobre os outros? Confesso que não. Contra as regras injustas, contra as leis que não deveriam ter sido aprovadas, sempre protestei, resisti, marchei nas passeatas, caí nas mãos da polícia política do regime militar, redigi centenas de protestos,
mas enquanto a lei estava em vigência, eu a cumpri, mesmo ficando sem chocolate. Muito interessante esse texto, né? E assim, eu acredito que vocês já tenham visto momentos em que regras foram desrespeitadas na escola, por exemplo. A professora marca uma atividade, isso é muito comum nas aulas de educação física. Ninguém espera começar o jogo, todo mundo já começa a ir um atrás do outro. A professora pede para esperar, ou o professor pede para esperar, e vocês já não esperam, já vão direto para a fila. Então, isso é muito comum. Só que esse texto faz a gente refletir sobre uma questão. Muitas vezes a gente desrespeita as regras. E será que as regras são importantes? Se a gente for parar para pensar, a gente faz parte da mesma sociedade, né? E a gente vive reclamando dos políticos. Duvido que vocês nunca falaram isso. Ou se nunca ouviram os pais de vocês falando, mas esse prefeito, mas esse presidente, mas esse vereador, mas esse governador, mas esse deputado. Com certeza vocês já ouviram alguém falando dos políticos. Por quê? Porque eles são corruptos, não é isso que a gente sempre ouve? Porque eles não respeitam a população, porque eles usam dinheiro público. Mas a gente se esquece que a gente faz parte da mesma sociedade e a gente vive descumprindo as regras. A gente fura fila, a gente, às vezes, eu espero que vocês não façam isso, né? Mas às vezes a fila eu acho quase impossível de vocês não furarem. Não estou dizendo que é certo. A gente tem a regra tem que ser cumprida. Mas nas escolas o que a gente mais vê é o pessoal furando fila. E às vezes a gente fala assim, eu não furo fila. Não fura fila assim, de entrar na frente de qualquer um. Mas tem um amiguinho ali, né? Aí o que você faz? Ah, oi, tudo bom, meu amigo? Quanto tempo que eu não te vejo? Aí vai lá e fica na fila no lugar junto com o seu amigo. Então isso é comum, isso acontece. E aí a gente vai lá e vê a pessoa outro momento em que a gente descumpre regra, quando a pessoa dá o troco, a gente sabe que deu o troco errado, mas a gente fica quieto, fica com o dinheiro pra gente. E várias outras regras que são descumpridas, mente para a professora que o cachorro comeu o trabalho. Então é muito comum a gente ver as pessoas descumprindo as regras. Mas na hora de reclamar, a gente vive reclamando, né? Não porque as pessoas estão fazendo isso, os políticos roubam dinheiro e os políticos tiram dinheiro da educação. Mas a falta de respeito às regras começa por nós. Nós também fazemos parte dessa sociedade. E a gente tem dificuldade de cumprir as regras. A gente sempre quer tirar vantagem. A gente sempre quer se aproveitar das situações. É isso que os políticos fazem. Eles se aproveitam das situações, né? Eles se aproveitam dos cargos de poder por estarem em situações de destaque para tirar vantagem do dinheiro público. E a gente só não faz isso muitas vezes porque está numa escala menor. Porque a gente não tem acesso a tanto dinheiro para desviar. Mas a gente acaba no dia a dia fazendo coisas semelhantes, que dão a entender que se a gente tivesse um cargo tão alto quanto o da presidência, por exemplo, quanto da prefeitura, quanto o de governo de um estado, a gente faria as mesmas coisas e que dirá pior. A gente o tempo inteiro quer ganhar vantagem. A gente o tempo todo quer conseguir estar na frente dos outros. Só que isso não é ser justo. Isso não é ser honesto. E a gente precisa de pessoas honestas para nossa sociedade, sabe? Essa mudança que a gente quer com os nossos políticos deve começar com a gente também. A gente também deve ter comportamentos de respeito às regras. E aí, gente? Vamos voltar para o texto. Aqui no final, a gente imagina que o menino vai fazer o quê? A gente fica assim, quando a gente faz uma coisa certa e não recebe recompensa, a gente fala, nunca mais também vou fazer isso, não é? Então, a gente pensa que o menino vai ficar assim, ó, ele cumpriu a regra bonitinho, ficou lá na fila, não desrespeitou, e aí não ficou com chocolate, ainda por cima. Todo mundo ficou com chocolate, justo ele que obedeceu e não ficou com chocolate. E aí a gente pensa o seguinte, não vai mais respeitar as regras, de que adianta respeitar as regras? Mas ele reitera pra gente, aí ele volta pra gente e confirma. Apesar de naquele domingo de Páscoa eu ter ficado sem chocolate, eu não passei a tirar vantagem das situações quando não deveria tirar. E aí ele faz a gente refletir sobre uma coisa interessante. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar todas as regras injustas, todas as regras erradas, porque tem vezes que existem leis que são aprovadas, que são injustas, que são erradas. Existem vezes em que o governo aprova medidas que não vão beneficiar a gente. E
E aí, pra gente fazer o quê? Fica parado na fila esperando? Ah, fazer o quê, né? O governo acha que o auxílio tem que ser de R$ 150. Então, eu vou aceitar. Ou então, o governo está dizendo que criança não pode mais sair de casa. Já pensou? Se o governo faz isso? Criança adolescente não pode mais sair de casa. Vai ficar trancada em casa. Vocês vão aceitar assim? Ah, tudo bem, é assim mesmo, né? Faz parte? Não. Ele falou aqui, olha, contra as regras injustas, ele sempre protestou, sempre resistiu, sempre fez manifestação. E no período do regime militar, ele até caiu nas mãos da polícia. O que é o regime militar? A gente passou por um período do nosso país em que os militares estavam no poder. Nesse período, o governo era muito autoritário. Eles não exigiam críticas, eles não admitiam críticas. As pessoas não poderiam reclamar do que acontecia, do que os militares faziam. Muita gente foi torturada, muita gente foi assassinada por discordar do que os militares que estavam no governo falavam. Então, ele fala, olha, ele chegou até a cair nas mãos da polícia militar. Então, provavelmente, ele foi torturado, ele apanhou por estar questionando o governo. Mas ele nunca deixou de questionar. Só que ele era uma pessoa que cumpria as regras. Então, cumprir as regras não é ser uma pessoa passiva, sabe? Não é ser aquela pessoa que aceita tudo, mas é aquela pessoa que entende as regras e que quer mudá-las quando é necessário. Mas a gente precisa entender que a gente tem que cumprir regra, porque também não é para falar assim, eu discordo dessa regra que tem que estudar, então vou fazer manifestação. Não é assim, né? A gente tem que fazer manifestação, a gente tem que se opor a regras injustas, as regras que nos fazem mal. Estudar não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, é muito importante para a gente. Agora, pessoal, vamos lá. Vocês perceberam que aqui no texto tem algumas partes que estão marcadas, né? A gente vai discutir sobre o uso da pontuação nesses trechos. Eu coloquei aqui nesse slide já separadinho os trechos. Vamos lá. A gente vai falar sobre os usos da vírgula primeiro. Como eu disse, não são todos os casos de uso de vírgula. Eu trouxe alguns para a gente analisar. Então, a gente usa vírgula, por exemplo, quando a gente quer um aposto. Num belo jardim de uma casa grande de Santos, onde funcionava a escola de inglês, brincávamos as brincadeiras brasileiras, quando uma das professoras chamou todo mundo e mandou que fizéssemos uma fila na frente dela. Deixa eu pegar aqui o marcador para eu realçar. Acho que o amarelo que fica melhor aqui, dá mais destaque. Então, olha, num belo jardim de uma casa grande de Santos, ó, tem vírgula aqui, tem aqui, onde funcionava a escola de inglês. Aqui a gente tem uma observação a respeito desse belo jardim. Então, num belo jardim, onde funcionava a escola de inglês? Eu poderia simplesmente falar, olha, num belo jardim de uma casa grande de Santos, brincávamos as brincadeiras brasileiras. Mas eu quis trazer uma informação adicional. Então, eu coloquei onde funcionava a escola de inglês. Aqui no meio, eu fiz um aposto, coloquei uma observação a respeito dessa casa, desse jardim. Mas não é necessário. O aposto é quando eu coloco uma informação adicional no meio de uma frase que não tinha necessidade, mas para trazer uma informação extra. Não é que não tinha necessidade no sentido de que assim, não era para colocar, não precisava fazer isso. Mas não tinha necessidade no sentido de que se não tivesse, daria para compreender normalmente, não atrapalharia o entendimento do texto. Mas houve a colocação dessa expressão para trazer uma informação adicional. Por exemplo, quando eu quero trazer uma frase assim, Maria, minha melhor amiga, chegou. Nesse caso, é um aposto, olha, Maria chegou. Eu poderia simplesmente falar Maria chegou, não é? Todo mundo entenderia. Mas eu quis trazer uma informação adicional. Então, minha melhor amiga. Coloquei ali entre vírgulas para dar destaque, para incrementar as informações. Não era obrigatório, daria para entender. Mas eu fiz questão de colocar porque eu quis que essa informação fosse passada. É uma informação adicional. Então, isso que é o aposto. Sempre que eu for acrescentar uma informação a respeito de uma pessoa, a respeito de um lugar, eu estou usando aposto e aí eu coloco a vírgula antes e a vírgula depois. A gente também tem aqui, vá menino. Nesse caso, essa vírgula aqui foi usada
para indicar um vocativo. O que é vocativo? É a palavra usada para chamar alguém ou para conversar, para fazer referência a alguém. A gente usa vocativo o tempo inteiro. Ô, mãe! Né? Mãe vive reclamando, né? Porque mãe ouve mãe o dia inteiro. Já não aguenta mais. Vocês nas aulas, professora, professor, vocês chamam a gente, né? Então, há o uso do vocativo ali. Quando eu falo, por exemplo, meu amigo, meu amor, meu anjo, fica quietinho, né? Vocês já devem ter ouvido os responsáveis de vocês. Meu anjo, fica quietinho. Não é na hora de falar agora, não, fica no silêncio. Então, meu anjo, meu amor, minha linda, minha princesa, meu príncipe, meu bebê, todas essas palavras que são usadas para chamar alguém, para fazer referência a alguém num chamamento, seja na fala, oh, mãe, seja na escrita, como é aqui, vai, menino, a gente vai chamar de vocativo. E aí, os vocativos devem ser isolados por meio de vírgula. E prestem atenção. Se o vocativo vier no início da frase, a vírgula é depois do início da frase, a vírgula é depois do vocativo. Então, mãe, estou cansada. Você está chamando sua mãe ou mãe, está falando com ela, né? Mãe, estou cansada. Esse mãe, estou cansada, o vocativo está logo no começo da frase, não é? Mãe. Portanto, a vírgula deve estar logo depois de mãe. Agora aqui, menino está no final da frase. É a última palavra, então a vírgula tem que estar antes dele. E agora, se for no meio, a gente vai colocar a vírgula antes e depois. Então, eu só queria dizer, minha amiga, que estou cansada. Eu só queria dizer, minha amiga, que estou cansada. O vocativo, minha amiga, está sendo usado para falar com a pessoa. Portanto, nesse caso, a gente vai ter o vocativo com vírgula antes e com vírgula depois. Para a gente memorizar, né? Antes, depois, no meio, pode ficar confuso. O que a gente sempre tem que pensar? A vírgula, ela vai isolar o restante, o vocativo do restante da frase. Então, se o vocativo está aqui no final, a vírgula tem que estar antes dele, para isolá-lo do restante da frase. Se o vocativo está no começo da frase, a vírgula tem que estar depois dele. Para quê? Para separá-lo. E se ele está no meio, tem que ter uma vírgula antes e uma vírgula depois, para ele não encostar no restante da frase. Então, vá, menino, aqui a gente tem a vírgula separando o vocativo do restante do texto. E assim, às vezes a gente pensa que as regras são assim, vou decorar a regra para quê? Não faz diferença, mas vocês viram que o uso da vírgula faz diferença. Então, dependendo do caso, se eu coloco a vírgula, tem um sentido. Se eu não coloco a vírgula, tem outro sentido. Por exemplo, quando eu falo Maria chegou, sem vírgula, eu estou falando com alguém. Olha, Maria chegou ali. Maria está chegando e eu estou falando sobre Maria com alguém. Agora, se eu coloco assim, Maria chegou, se eu coloco a vírgula e transformo Maria em um vocativo, eu estou querendo dizer o seguinte, Maria, tem aquele negócio que você estava esperando ali? Chegou. Então, olha só como é que muda o sentido. Quando eu coloco a vírgula, é um chamamento. Maria, chegou. Você está esperando aquele lanche, né? E aí você fala, Maria, chegou. Está avisando para a pessoa que o lanche chegou. Agora, ou então que a vizinha que você estava esperando na sua casa chegou. Então, ó, Maria, chegou. Chegou ali a vizinha. Agora, se eu não coloco a vírgula, eu estou falando para alguém que Maria chegou. Perceberam a mudança de sentido? E aí, a gente também tem o uso da vírgula para separar as orações de um período. Eu acredito que vocês já tenham estudado o que é uma oração. Caso não tenha, vamos revisar aqui. A oração é uma frase que possui verbo. Então, quando eu falo atenção, é uma frase, porque faz sentido. O que faz uma frase ser frase, né? O que faz um conjunto de palavras poder ser classificado como frase é o fato de fazer sentido. Quando eu falo atenção, fez sentido. Então, é uma frase. Só que percebam, não tem um verbo ali. Agora, quando eu digo assim, minha amiga é linda. Agora, nessa frase, a gente tem uma oração, porque tem um verbo, o é. Minha amiga é linda. E aí, quando eu tenho uma oração, e ali eu tenho um verbo, eu posso ter também um período. Para eu ter um período, tem que começar com letra maiúscula e terminar com ponto final, ter o verbo ali e fazer sentido. Então, quando dentro de um período, ou seja, dentro de uma frase que começa com letra maiúscula, que termina com ponto final e que tem verbo, eu tenho mais de um verbo, ou seja, eu tenho
um período composto, eu vou ter ali a vírgula sendo usada para separar essas orações. Então, quando eu tenho aqui protestei, resisti, marchei nas passeatas, caí nas mãos da polícia política do regime militar, redigi centenas de protestos. Protestei, resisti. São orações, não são verbos e que possuem sentido completo. Então, eu protestei, eu resisti, eu marchei, eu redigi. Então, aqui a gente tem, cadê? Cair. Então, todas essas palavras que estão marcadinhas estão dentro de uma nova oração. Então, primeira oração, protestei. Segunda oração, resisti. Terceira, marchei nas passeatas. Quarta, caí nas mãos da polícia política do regime militar. Quinta, redigi centenas de protestos. Então, aqui a gente tem orações sendo separadas por vírgulas. E quando que a gente usa o ponto final? Já que a gente viu os usos da vírgula no texto, daqui a pouco a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso, sem ser nesse texto. Quando a gente usa o ponto final, ele marca sempre, quando a gente escreve, quando eu termino uma declaração, uma afirmação que eu faço a respeito de algo, que começa com letra maiúscula, né? Então, iniciei uma afirmação com letra maiúscula, eu vou terminar aquela informação, aquela declaração, com um ponto final. E aí, quando a gente tem o ponto lá no final de um texto, quando você termina, aí esse é o ponto final também. Vamos olhar aqui esse trecho. Do mesmo modo, no esconde-esconde, o pegador tinha de bater cara, contando honestamente até 100 e nem pensar em roubar nas dezenas. É claro que, antes do início de cada jogo, todo mundo discutia, argumentava, tentando mudar esse ou aquele detalhe da regra, mas depois de estabelecido como transcorreria a brincadeira, na hora do jogo para valer, a lei prevalecia. Sem obediência às regras, a brincadeira da vida não tem graça. Então, percebam, aqui houve a utilização do ponto. Terminei uma afirmação, olha. Do mesmo modo, no esconde-esconde, o pegador tinha de bater cara, contando honestamente até 100 e nem pensar em roubar nas dezenas. Fiz uma afirmação de como era o jogo. Então, no jogo, a pessoa tinha que contar até 100, tinha que bater cara, ou seja, tinha que ficar com o rosto escondido, não é? Contar assim, né? E aí, a gente terminou essa afirmação. Agora, eu vou fazer outra declaração. No início de cada jogo, todo mundo discutia, argumentava, tentando mudar esse ou aquele detalhe da regra. Mas, depois de estabelecido como transcorreria a brincadeira, na hora do jogo para valer, a lei prevalecia. Então, eu estou fazendo outra declaração, dizendo que as pessoas queriam discutir, queriam mudar os detalhes, só que no final, sempre era cumprido o que era estabelecido, depois que chegava o resultado final. E aqui ele faz outra declaração. Sem obedecer às regras, a brincadeira da vida não tem graça. Então, sempre que eu termino a declaração a respeito de uma coisa, eu coloco ponto. Às vezes a gente pega texto que fala da avó, fala da tia, fala do primo, fala do avô, fala do papagaio, do periquito, do cachorro, da codorna, mas não tem ponto. Então, sempre que eu terminar a declaração a respeito de um texto, de um tema, sempre que eu terminar de fazer a declaração a respeito de um assuntozinho, eu coloco o ponto ali. As aspas, quando a gente viu ali no texto, elas foram usadas para dois sentidos. No primeiro caso, foi para indicar falas. Então, one little, two little, three little regions. Então, aqui a gente tem a indicação de que a pessoa está cantando. É importante a gente fazer essa separação das falas do texto. Então, ali está entre aspas. Aqui embaixo, a gente tem uma reprodução do som emitido pelas pessoas quando estavam imitando os índios, esse ululu, que a gente sempre faz quando é criança. Lembrando, gente, que não é interessante a gente imitar os índios, porque isso de alguma forma reduz a cultura dele. Parece que índio só faz isso. Mas muito pelo contrário, a cultura indígena é riquíssima. Inclusive, não é nem legal a gente chamar índio de índio, vocês sabiam? Usar a palavra índio para se referir aos indígenas, melhor dizendo. Porque a palavra índio é uma palavra preconceituosa. Então, indígena é a palavra mais legal. Fica aí uma informação adicional. Mas ali está usando o para reproduzir o som que é produzido. Portanto, ali a gente colocou entre aspas. Lá embaixo, a gente tem um exemplo do texto em que as aspas foram usadas
para destacar um termo, sem esperar nem pela contagem de 1. É para indicar que a gente está falando do número 1 específico, então não aguentou, não esperou nem o número 1 ser falado. Porque, dependendo do caso, pode gerar confusão. Por exemplo, eu vou fazer as letras A, B, C e D. Às vezes, para destacar, porque A, B, C e D, esse N no meio pode parecer que está dentro da contagem das letras também, que vão ser vistas. Então, eu coloco as letras das quais eu estou falando entre aspas. E isso acontece, por exemplo, aqui, sem esperar nem pela contagem de 1, eu estou querendo dizer que eu estou falando do número 1. Não que o 1 faz parte da frase. Por exemplo, não vou esperar nem pela contagem de um amigo. Aí já é outra história. O 1 faz parte da frase. Ali eu estou colocando 1 entre aspas para isolar, para mostrar que eu estou fazendo referência àquele termo específico. Então, nesse caso, a gente vai usar as aspas também. O travessão, a gente viu que foi usado ali para indicar as falas. Então, sempre quando vocês forem escrever uma narrativa, uma história, coloquem um travessão para indicar as falas. É possível também colocar entre aspas, mas eu não aconselho que, assim, agora, nesse momento, vocês façam assim, porque é um pouquinho mais fácil de vocês se confundirem colocando as aspas. Então, eu indico que vai indicar a fala? Cadê? 2 pontos aqui, ó. Uso de 2 pontos e depois o travessão. Eu acho mais interessante fazer dessa forma. 2 pontos, travessão. E aí, sempre, ó, pula, vai para outra linha. Não continua a fala aqui na frente. Eu vou botar aqui. Não façam assim. Para o texto ficar mais organizado, desçam e coloquem a fala aqui embaixo. E para iniciar essa fala, marquem com o travessão. O travessão é esse tracinho que é colocado na frente da fala. Prestem atenção. As reticências também foram usadas nesse texto. O que é reticência? São esses 3 pontinhos aqui. Ali foi usado para indicar interrupção. Então, esse é um dos usos das reticências. Então, vamos olhar aqui. Quando eu chegar ao 3, todo mundo sai correndo para procurar uma porção de ovinhos de Páscoa que estão escondidos no meio do jardim. E aqui a gente tem reticências. Aqui é para indicar o quê? Ninguém esperou a professora terminar de falar, não. Todo mundo saiu correndo. Ela foi interrompida pela gritaria das crianças. Uhul! Ovos de chocolate. Eu imagino que as crianças tenham ficado assim. Uhul! Ovo de chocolate. A professora conseguiu nem terminar de falar. Então, as reticências aqui foram usadas para marcar que a professora não conseguiu terminar de falar o que ela gostaria. E aí, a gente vai ver aqui no texto um exemplo de quando não usar a vírgula. Deixa eu pegar aqui o desenho. Já que a gente não tem quadro, gente, a gente tenta improvisar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pegar o branco, que o branco destaca aqui. Então, não se usa vírgula quando a gente tem um sujeito e um verbo. Ou seja, alguém que vai praticar uma ação e o verbo praticado. Então, eu fiquei firme. Aqui a gente tem quem é responsável pela ação do verbo, o eu. E o fiquei. A gente não separa o sujeito com vírgula assim do verbo. Não é pra gente fazer isso. A gente tem que deixar desse jeitinho. Então, quando eu falo assim, eu comprei chocolate. A gente não vai colocar eu, vírgula, comprei chocolate. Porque eu fiz a ação. E o verbo é a ação que foi feita, né? Eu comprei. A gente não separa assim por meio de vírgula o sujeito e o verbo. Ou seja, quem é responsável pela ação do verbo e o verbo em si. Portanto, não há essa separação. Não pode. E aqui a gente tem investindo em meu futuro ao responsabilizar-se pelo pagamento de um curso de inglês. Então, a gente também não vai separar os complementos nominais, a palavra que complementa o nome. Então, o pagamento. Pagamento de quê? De um curso. A gente não vai colocar a vírgula aqui. A gente não pode fazer essa separação. Da mesma forma, da separação de verbo com o seu complemento. Quando eu falo assim, eu comi bolo de chocolate. Quando eu falo assim, eu comi, vocês concordam comigo que comi precisa de um complemento? Vocês vão querer saber comer o quê, professora? Comer o quê, Tamires? Não é assim que funciona? Então, a gente precisa colocar um complemento. Então, comi bolo. Só que aí, eu não posso colocar eu comi, vírgula, bolo.
Por quê? Eu não posso separar o verbo da palavra que o complementa. Então, a gente não vai fazer isso. Aqui a gente vai ver algumas outras regrinhas de uso de vírgula que não estão no texto, mas que eu trouxe por fora aqui para a gente analisar. Lembrando que eu trouxe exemplos do texto, mas essas regras devem ser usadas para quaisquer textos. A vírgula deve ser usada nessas ocasiões, de tradução e tudo mais. Então, quando eu tenho palavras que exercem a mesma função sintática, ou seja, quando eu tenho uma enumeração de elementos aqui, Paulo, vou mudar a cor agora, porque já mudou o fundo. No quadro branco a gente não tem essa preocupação, né? Então, Paulo, Marcos, Olivia, Beatriz. Todos esses aqui fazem parte do sujeito, ou seja, todos eles prepararam a festa de despedida da professora. Então, aqui a gente tem um sujeito que é composto. Ok? Então, ele tem vários elementos que fazem parte desse sujeito. E aí, eles estão tendo a mesma função sintática. Todos eles são responsáveis ou foram responsáveis por preparar essa festa de despedida da professora. Então, eles estão exercendo a mesma função. Todos eles prepararam a festa. E aqui a gente está fazendo uma lista, né? Paulo, Marcos, Olivia e Beatriz. Portanto, esses elementos devem ser separados por vírgula, só o último que é unido por meio do E. Por exemplo, eu falo, comprei. Será que dá para escrever aqui, gente? Ó, tá dando. Comprei bolo, torta e uva. Comprou a uva para dar uma equilibrada, né? Comprou o bolo, comprou a torta, coisas que são mais calóricas, que fazem mais mal, né? Aí comprei a uva, uma coisa saudável. Então, comprei. E, gente, eu não sei se dá para entender o que eu comprei, mas vocês estão me ouvindo, né? Dá para saber que eu comprei. Então, comprei bolo, torta e uva. Aqui, o verbo comprar. Se eu falar assim, gente, eu comprei, sem vocês saberem de nada. Do nada eu chego aqui, gente, eu comprei. Vocês vão falar, ué, comprou o quê, Tamires, né? Então, o verbo comprar, ele precisa de um complemento. Quais são as palavras que estão complementando esse verbo aqui? A gente tem bolo, a gente tem torta e a gente tem uva. Portanto, bolo, torta e uva têm a mesma função. Então, completando o comprei é uma lista das coisas que eu comprei. Sempre que eu tenho essa listinha sendo feita, essa enumeração, eu tenho que separar por vírgula. E os dois últimos elementos são separados por meio do E. Vou apagar aqui. E aí, a gente também tem outras regrinhas, como, por exemplo, quando a gente vai escrever uma carta. Hoje em dia é até menos comum a gente escrever carta, né? Tem gente que gosta de escrever como uma demonstração de carinho, mas a gente não usa mais a carta como meio de comunicação. Hoje em dia, telefone, WhatsApp, né? E-mail, mas carta é muito difícil. Mas tem gente que gosta muito de escrever carta para guardar de recordação, para ter uma memória bonita. Então, quando a gente vai escrever uma carta, por exemplo, lá em cima a gente coloca o nome da cidade, a data e o ano. E aí, é interessante a gente analisar que quando eu tenho isso, essa construção, eu tenho data e nome de lugar, a gente faz essa separação por meio da vírgula. Então, Vitória, vírgula, 19 de outubro de 2019. Ou Campos dos Goitacazes, 30 de abril de 2021. Então, sempre que a gente faz essas separações, sempre que a gente usa essas falas, essas indicações de lugar, a gente coloca vírgula. Então, Vitória, 19 de outubro de 2019, separei um lugar da data. Então, é comum que a gente faça isso. E também, para a gente indicar a ausência de um termo, em geral, um verbo. Às vezes, a gente faz uma coisa chamada elipse. A elipse é quando eu oculto uma palavra, retiro essa palavra da frase, porque se eu não colocá-la, a frase vai fazer sentido do mesmo jeito. Então, havia um bando de andorinhas e no mar um bando de gaivotas. Então, no céu, havia um bando de andorinhas e no mar um bando de gaivotas.
Aqui, e no mal o quê? Havia, né? Aí, nesse caso, não é nem uma elipse, é uma zeugma. Por quê? O verbo já apareceu antes, e aí eu evito a repetição dele, para não ficar havia. É um recurso até interessante para o texto. Quando vocês forem escrever os textos, é bom evitar a repetição. E a elipse e o zeugma, né? No caso aqui, o zeugma, é um recurso interessante, porque você oculta uma palavra que já foi dita. Igual quando eu coloquei ali, comprei maçã, não, comprei torta, comprei bolo e uva. Eu não coloquei, comprei torta, comprei bolo, comprei uva. Coloquei só o primeiro, comprei e fiz o zeugma do restante, ou seja, não coloquei, ocultei, retirei. Aqui, a gente normalmente coloca a vírgula para indicar que a gente retirou uma palavra. Então, a gente fez a ausência, né? Coloquei a ausência de um termo aqui, de um verbo, não coloquei, não porque eu esqueci de colocar, mas propositalmente para que o texto não fique cansativo, né? Não tenha essa repetição de palavras, para que o texto fique mais organizado, mais bonitinho. E aí, nesse caso, eu coloco a ausência desse termo com a vírgula, separo, coloco a vírgula aqui, para indicar que não tem uma palavra. Então, no lugar da palavra, coloquei a vírgula. Agora, a gente vai fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo. Aqui tem um trechinho de um poema do Braulio Bessa. Não sei se vocês o conhecem. Ele sempre vai lá no programa da Fátima Bernardes para recitar poema. Então, acredite, pense e faça. Use sua intuição. Transforme seu sonho em suor. Pensamento em ação. Enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha, e isso é natural. Cair para se levantar, aprender para ensinar, que o bem é maior que o mal. Então a gente precisa pensar, né? Às vezes a gente só sonha, mas a gente não se esforça para aquilo. Às vezes a gente sonha em ter uma vida diferente, em fazer umas coisas diferentes, mas a gente não faz nada, a gente só fica no sonho. Só que é importante transformar o sonho em suor, ou seja, trabalhar para alcançar os nossos sonhos. Transformar nosso pensamento em ação, em atitude. E aí a gente precisa enfrentar as batalhas, as dificuldades da vida, sabendo que a gente erra. Nem sempre a gente vai conseguir tudo, sabe? Nem sempre a gente vai ter os melhores resultados e tá tudo bem. Isso é natural. Faz parte da vida você errar também, você não ser perfeito. E a gente cai, a gente erra, a gente tem dificuldades para se levantar depois. A gente aprende para ensinar que o bem é sempre maior que o mal. Aí, a primeira questão é: explique com que função a vírgula foi empregada nesses versos, nesses primeiros versos aqui. Então, acredite, pense e faça. Use sua intuição, transforme seu sonho em ação, pensamento, seu sonho em suor, pensamento em ação. Percebam que, olha só, acredite. É uma oração, concordam comigo? Se tem verbo, já é uma oração. Pense, já é uma oração. Tem verbo, já é uma oração. Faça, use. Então, aqui, a gente está vendo a separação das orações por meio da vírgula. Então, a vírgula foi usada para separar orações dentro de um mesmo período. Não é que todas as orações têm que ser separadas por vírgula, só as que estão dentro de um período. Ou seja, dentro de um pedaço que começa com a letra maiúscula e termina com o ponto final. Porque aqui, por exemplo, já é outra oração. Em frente, mas não foi uma separação por vírgula, senão a gente só iria colocar vírgula no texto, não colocaria ponto. Então, tá dentro de um mesmo período, a gente coloca a vírgula aqui para separar. Número 2. Analisando as ideias expressas pelo lírico, que mensagem você depreende? A partir do que a gente analisou, a gente viu, a gente até fez a interpretação junto aqui, né? À medida depois que eu li o texto, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, o lírico mostra pra gente que é necessário ter confiança pra gente enfrentar as situações difíceis da vida. Porque a gente sempre tem que acreditar que a gente vai se recuperar diante de um obstáculo. Se a gente olhar aqui, olha, cair para se levantar, aprender para ensinar. Então, a gente sempre se recupera quando aparece uma situação difícil. E aí, vamos olhar a nossa última questão. Onde estão os fios desses postes? Eles foram enterrados, filho. Puxa, e morreram de quê? Aqui o Armandinho não entendeu muito bem, né? O que foram enterrados é que os fios dos postes não estão à vista. Aqui no nosso país, os fios são todos à vista, né?
Não dá nem para mostrar para vocês. Você dá vontade de mostrar aqui da minha janela os fios dos postes todos aqui em cima. Mas existem outros países, países mais desenvolvidos, em que os fios são colocados por debaixo da terra. Melhora 1000 vezes o ambiente, né? Deixa o lugar muito mais bonito, é menos perigoso, porque quantos passarinhos que não morrem nesses fios que ficam expostos, né? Quantos acidentes que não podem acontecer. Então, a gente tem aqui esse poste que é diferenciado, porque o Armandinho perguntou, por isso que o Armandinho perguntou. E aí, onde que estão os fios desses postes? E aí o pai fala, foram enterrados, ou seja, estão debaixo da terra. Porque existem países, existem lugares em que os fios ficam debaixo da terra, e isso permite que tenha mais segurança e que fique mais bonito. E aí o menino acha que enterrou de morrer, né? É claro que isso daqui é um trocadilho, uma brincadeira, uma tirinha para fazer a gente rir. E aí a Cris está perguntando, explique o uso da vírgula no segundo quadrinho. A gente vai ver aqui que no segundo quadrinho a vírgula foi usada por causa do vocativo. Filho é uma palavra que foi usada para chamar uma pessoa, né? Então, eles foram enterrados, filho. Eu estou falando com meu filho, então eu estou usando esse chamamento para fazer referência a ele. E aí, como a gente viu, a vírgula tem que isolar o vocativo. Se o vocativo está no final da frase, a vírgula tem que estar aqui, ó, antes dele, para separar do restante todo da frase. Então, aqui, a vírgula foi usada porque a palavra filho é um vocativo. Pessoal, a gente encerrou a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que esteja tudo bem. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem enviar essas dúvidas, podem ficar à vontade. Vocês vão receber uma atividade para vocês responderem para praticar, né? Porque se a gente for deixar, vai esquecer, vai ficar ali guardado na memória. Então é importante, guardado na memória não, né? Longe da memória, afastado da memória. Então vocês vão fazer exercícios para fixar esse conteúdo. Beijos, até mais!